que nós não estamos aqui por causa de uma religião. Presta bem atenção nisso. Nós temos aqui uma pessoa jurídica chamada Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, que nós chamamos de OBPC Cafelândia, e que a gente fala aí fora, Fábio, que é uma igreja evangélica, mas eu quero dizer para você que nós não estamos aqui por causa de uma denominação, por causa de uma religião. Nós estamos aqui por causa de uma filiação. O Senhor nos chamou para filhos, e nessa noite, mais uma vez, o Senhor quer tratar com os seus filhos, e nunca foi por competência, por inteligência, pelo valor daquilo que você tem, que Ele deu para você. É por causa do que Ele fez por mim e por você na cruz, e por causa de onde nós vamos a nossa eternidade. Não diz respeito ao que você quer, mas diz respeito ao que Ele projetou para que você seja na terra. Então fica ligado nessa palavra. São 30, 40, 50 minutos, 1 hora de culto que nós temos a mais, e nós vamos encerrar, mas essa palavra é para ser uma palavra direcionadora para a tua vida de hoje em diante. Então vamos prestar bem atenção na palavra, e a minha oração é que o Espírito de Deus, Ele traga a cada um de nós que tem entendimentos diferentes por causa da vida que temos, estágios diferentes de conversão ao Senhor, estágios diferentes de santificação, que Ele traga a cada um de nós o entendimento que cada um de nós precisa. Amém? Estamos concordantes disso? Amém? Então vamos dizer assim: Senhor Jesus, estou aqui, à tua mesa, e preciso ouvir a tua voz, receber do teu amor, e ser transformado, para viver como teu filho, nesta terra, em nome de Jesus, amém. Vamos ler 1 Coríntios 6, versículos 15 ao 20, diz assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos nos assentar. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com a igreja diz respeito ao tema que, se o Senhor me der graça, eu vou ministrar durante as vezes que vier trazer a palavra sobre isso durante o ano. Eu já ministrei aqui um ano inteiro sobre Jesus Cristo, no outro ano sobre o Espírito Santo, ano passado falamos sobre a Bíblia, e esse ano nós vamos falar sobre corpo de Cristo. Vamos falar sobre corpo de Cristo, vamos falar sobre igreja, não igreja denominação religiosa. Vamos falar sobre corpo de Cristo. Tem muitos cristãos aleijados por aí, que eles não estão na mesa do Senhor, eles não estão no corpo de Cristo. Eles já entregaram a vida para Jesus, mas eles andam sozinhos. E a Bíblia diz que nós somos parte do corpo. Então, versículo 15, aqui essa introdução, está dizendo assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo? É membro de Cristo. Depois que entregamos a nossa vida para Ele, nós somos dele, nós fomos comprados. Não é um emprego, não é CLT, não é MEI, não é relacionamento de uma pessoa jurídica, é um relacionamento de filiação. Vem para cá que agora você é meu filho. Esse é o relacionamento. Não é um relacionamento de religiosidade, é um relacionamento de filiação e paternidade. E isso não tem impactado a vida de alguns.
Então, se não tem, é porque não houve o entendimento do que precisa acontecer para ser impactado, porque isso precisa impactar a nossa vida. É um poder sobrenatural, senão nós ainda estamos na religião. Aqui está dizendo, somos membros de Cristo. Eu me sinto membro de Cristo? É uma pergunta para você responder para você. Nós temos um culto com a Santa Ceia hoje. Renovarmos a aliança. Os Rafael, né, o Gonçalves, o Marques. É uma noite de nós confirmarmos aquilo que nós somos em Jesus Cristo. E está dizendo que nós somos membros dele. Você se sente membro dele? No versículo 16 fala sobre prostituição, sabe, sobre pornografia, pecados, que são praticados pelo ser humano. E aqui diz que não convém isso. O homem que se une a uma prostituta, ele casa com ela. É isso que acontece. Porque o casamento acontece no ato sexual. Já vamos falar mais daqui a pouquinho. Só tem uma forma, se alguém está envolvido em pornografia, em prostituição, de sair disso, é se arrepender. Pedir perdão para o Senhor e sair. Ah, mas uma pornografia é equivalente ao mesmo pecado de prostituição. A diferença é que não há ato físico, mas houve o ato espiritual. Então, precisa se arrepender, senão não vai acontecer na sua vida. Não vai sentar à mesa do Senhor. Sentar à mesa do Senhor é uma referência a um relacionamento. Na mesa da minha casa sentam convidados. Não senta qualquer um. E senta as pessoas que têm relacionamento. Hoje, eu, a minha esposa e a nossa descendência almoçamos juntos, sentamos todos à mesa. Temos relacionamento para isso. Então, se tem alguém nessa condição, precisa sair. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pornografia emburrece as pessoas. A pornografia deixa a pessoa burra, é isso mesmo. Ela não consegue nem raciocinar aquilo que ela já tem capacidade. Não estou nem falando de fazer novas conexões neurais, estou falando que ela emburrece naquilo que ela sabia. Ela vai até um ponto e daí o pecado toma consciência dela. Mas como você está falando isso, Carlos? Porque eu era um cara emburrecido. Há muitos anos atrás, graças a Deus, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Outra coisa que eu preciso dizer é que a ansiedade ensurdece a pessoa. Sim, a pessoa que está muito ansiosa pelas coisas do dia a dia, ela fica surda para a voz de Deus. A única voz que ela escuta já é a voz do coração dela. E essa não é a voz de Deus. Não é, Elton. Pode ser o que agrada a mim, pode ser o que agrada a você. Eu fico ansioso, mas eu não consigo resolver aquilo. Eu devia me colocar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, por que não está acontecendo? É algo comigo? É algo do Senhor? Tem alguma coisa que eu não estou prestando atenção? Você tem do Espírito, você é membro dele. Ou então nós não somos membro dele. Ou nós não aprendemos como é falar com ele. Porque talvez a gente não tenha falado com o nosso pai. Talvez a gente não tenha tido uma abertura em casa para isso. Então a gente não sabe. Mas a verdade é que a ansiedade ensurdece. E ela faz parte, essas duas situações, tanto a pornografia quanto a ansiedade, fazem parte de uma estratégia do diabo, uma cosmovisão maligna e mundana, para valorizar o eu, valorizar o egoísmo, valorizar a vaidade, valorizar você sozinho. Essa é a estratégia. Cada vez mais está montado assim. Cada vez mais. Aí a pessoa que entra nisso, vai ficando fora da família, fora da comunidade, fora do corpo de Cristo. Outra coisa que eu preciso dizer para você nessa introdução, é que o conceito real de liberdade, foi Jesus que implantou na terra. Quando Jesus estava para ir para a cruz, ele não queria ir para a cruz. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Eu sei que a vida do Charles, da Evelyn tem valor, mas passa de mim, dá um outro jeito. E o pai não falou nada. Quando Deus não responde para a gente esperneia. Jesus lembrou do que ele tinha que fazer, do que ele sabia que tinha que fazer. E disse, Pai, no entanto, não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Liberdade é você fazer o que você precisa fazer. Não você fazer o que você tem vontade. Não fazer aquilo que você pensa com todo respeito ao que você pensa. Mas se o que você pensa não está de acordo com a Bíblia, é pensamento teu.
é você querer fazer do teu jeito. E aquele que é livre, que não é escravo das suas vontades, que não é escravo daquilo que ele pensa, do seu orgulho, que ele não é escravo daquilo que ele sente vontade de fazer, ele é livre. Mas se você faz o que você quer fazer, e isso contraria a Bíblia, você é escravo da tua vontade. Você é escravo daquilo que você sente. Então eu faço aquilo que eu sinto que tenho que fazer, e não aquilo que Jesus disse que é para fazer. O conceito de liberdade é quando você faz, eu vou repetir, o que você precisa fazer, porque é o certo fazer, porque aquilo vai ser melhor. Vai te custar? Vai. Mas é o que tem que fazer. Você é livre. Você não é escravo, nem da vaidade, nem das circunstâncias, nem do que os outros vão dizer. Porque você é livre em Jesus e você sabe, por exemplo, que domingo é o dia do Senhor. Eu preciso passar essa orientação. Quem estabeleceu o dia do Senhor foi o Senhor. Está lá no começo da Bíblia, e nós temos dificuldade para dedicar um dia para o Senhor. Mas a modernidade, irmãos, a modernidade veio, vai vir, vai continuar vindo, e as coisas vão acelerar ainda mais o que está, mas Deus continua sendo Deus, e vai voltar para arrebatar a igreja, e vai terminar do jeito que Ele disse que ia terminar. Sempre teve essas situações. O contexto é diferente, mas sempre teve. A gente que é orgulhoso e acha que agora que o negócio é que funciona mesmo. Mas vai ler a Bíblia e ver tudo que já aconteceu. Ler os livros de história e ver o que já foi feito. Em tecnologia, não. Mas em poder de homens, sim. E hoje a tecnologia é para dar poder para os homens também, não é para outra coisa. Então vamos voltar aqui para o versículo 17, e a introdução, né, amados? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Bom, se Deus fez tudo, sabe de tudo, e eu sou um espírito com Ele, aonde é que eu tenho que concentrar a minha energia? Não preciso responder, né, irmãos? Mas eu não consigo tudo também. Eu preciso de ajuda, e eu busco ajuda. Por isso o versículo de 1 Pedro 5,8, ou 5,6, que a Lucimar leu, humilhe-se diante da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Humilhe-se, busque ajuda, diz, olha, eu não consigo. Não é feio. Feio e triste é orgulhoso que não pede ajuda, e que não abre o coração, porque ele está perdendo, está levando os seus para perder, e está fazendo com que outros percam, porque através da vida dele podia alcançar muitas outras vidas. Onde o Espírito age? O Espírito age na mente da gente, não age no coração, não se engane. O Espírito age no nosso consciente, ele não ilude, não ludibria ninguém, ele age na nossa mente. O que você está pensando? Responda para você e conserta com Deus essa noite para ir à ceia. No maior parte do tempo, o que você pensa e o que tem na sua mente, porque isso está dentro de você. Tem lugar para o Espírito Santo? Você conversa com ele, e não é acusação, é para você examinar. Versículo 19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Agora é uma notícia mais séria, você foi comprado. Se você é dele, você foi comprado, você não pertence mais a você. O que Jesus deu pela sua vida e pela minha vida? A vida dele. E o que ele pede que a gente faça? Que a gente viva para ele. Mas você pode viver sem ele? Você pode viver sem ele. Você vai fazer na terra aquilo que ele projetou você para fazer. Mas você não vai ter a comunhão com ele, nem a salvação. E você vai viver cheio de angústia sem ele. Versículo 20, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso está dizendo, glorifiquem a Deus na vida de vocês. Ora, Deus quer que nós consigamos bons resultados em tudo, mas primeiro com Ele. Nós fomos comprados, esse é o título da ministração, nós fomos comprados, nós temos um dono. Eu vou afundar um pouquinho mais. 1 Coríntios capítulo 7, do 20 ao 24, um pouquinho para frente, abre a Bíblia. A gente quer mudar tudo quando se converte ao Senhor, e quando começa a entender.
E quando ele começa a mudar, a gente fica com medo de que realmente vai mudar tudo. Libera para o Senhor, porque o Senhor vai fazer tudo do jeito certo. Quando a gente fica esperneando é que dói. Tem alguém da área da enfermagem aqui, ou da área da saúde? Tem alguém? Diz que quando você vai fazer uma injeção no braço, é para você ficar mexendo o braço, né? É isso? Se mexer o braço, o que acontece? Dói mais. Então, se você espernear para as mudanças que tem que acontecer, vai doer mais. Mas não é que o Senhor vai fazer assim. 1 Coríntios capítulo 7, do versículos 20 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, na condição que foi chamado. Por quê? Porque aí é Deus que vai mover você. Tem gente que fica se movendo, se batendo. É você que está se movendo, é você que está se batendo e impedindo que Deus mova você. Nós nos convertemos lá no Rio Grande do Sul, eu não queria sair do Rio Grande do Sul. Deus me mudou para cá, eu dou graças a Deus por ter saído do Rio Grande do Sul e ter vindo para cá. Era para mim ir para um outro lugar, Deus nos colocou em Cascavel. Era para mim estar atuando numa igreja em Cascavel, Deus disse Cafelândia. E eu estou feliz da vida, porque eu estou na dependência do Senhor, não é o que eu quero, é o que Ele determina. Não é o que eu quero, é o que Ele determina. E quando eu não tenho certeza, eu não me mexo. Mas você é exemplo, Carlos, nas coisas que dão certo, sim. Pode olhar para mim, aquilo que deu certo, eu faço igual. O que deu errado, não precisa fazer. Mas se deu certo, é porque a Bíblia diz que é para fazer. Atos 20, do 17 ao 21, por favor. Atos é um pouquinho para trás. Vamos ler os textos, porque nós somos uma comunidade de fé que é baseada na palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui é na palavra, sentado na palavra. Não pode ser diferente. Nós podemos ter diferenças teológicas em algumas questões, mas é a palavra. Capítulo 20, do versículo 21, do 17 ao 21, diz assim a palavra do Senhor, no livro de Atos. O 17, depois, 17 ao 21. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Eu vou deixar essa parte e vou direto para os versículos 27 e 28, tá? Que Paulo estava aqui fazendo a referência de quem ele tinha sido para a igreja e de como ele tinha se gastado pela igreja. Aí o 27 e 28 diz assim: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele chamou os presbíteros, aqueles que serviam na igreja, chamou aqui de bispos. Ele disse: eu dei autoridade para vocês, dei condições. Deus deu condição, Deus deu autoridade para vocês cuidarem de vocês mesmos e da igreja que Deus comprou com o sangue. Jesus comprou com o sangue dele. Então, você foi comprado, você tem dono. Quem não gosta de ser mandado e não gosta de ter um dono, vai ter que se converter, porque Jesus, ele ordena, ele é um pai amoroso que dá ordem, nós precisamos seguir. Nós fomos comprados, e eu quero fazer aqui e eu estou na mensagem já acabou a introdução, tá, amados? O que é o escravo? E qual a diferença de escravo e de filho? E como explicar essa diferença? O escravo, ele, para decidir, ele tem que usar um padrão de Deus. Ele, para tomar as decisões do seu dia a dia, ele toma conforme aquele que é o seu dono, o que ele fala.
Mas Deus diz que nós somos escravos, e aí Ele nos chama de filho. Como que funciona isso? Escravo é para você agir, no sentido de que você tem um padrão definido para você tomar decisões. Você tem que viver como um escravo, ou seja, eu vou fazer o que o meu dono diz que é para fazer. Não vou discutir. Por quê? Porque eu fui resgatado. Mas por que Ele me chama de filho? Ele me chama de filho porque o filho, que sabe que vai morar com Deus, sabe quem é seu pai, sabe o destino dele na eternidade, ele vai fazer as coisas para estar na presença do pai. E ele nunca vai se sentir escravo. O termo aqui de escravidão é para dizer assim, você agora tem um caminho, só esse caminho, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Para você ser tratado como filho e viver como filho, você precisa obedecer a palavra, e parar de discutir essas coisas. E essa é uma decisão interior, não é exterior. Já vou chegar na parte exterior. Tem um ditado que diz que o exemplo arrasta, né? Todo mundo já ouviu isso, né? O exemplo arrasta, e realmente o exemplo arrasta os filhos, arrasta as pessoas, e o exemplo ele influencia, o bom e o mal, certo? Por isso que a gente cuida com quem anda, e cuida com quem os nossos filhos andam, não é, Franciele? A gente está sempre de olho, não está? Está sempre de olho, porque a gente quer saber com quem anda, então o exemplo ele arrasta. Mas o relacionamento conecta você com as pessoas. E o Senhor quer relacionamento. Ele quer relacionamento, Danilo, pastor Danilo. Ele quer proximidade, relacionamento de pai e filho. Está num dos cursos da UDF, que a EAV passa aqui, o curso do Ed Luiz Cole, curso para os homens, né? E relacionamento exige tempo juntos. Eu não sei os casais aí, que são casais, que acabam ficando muitas vezes alguns dias longe um do outro. Você chega, você está perto, você sabe que é casado, mas você fica distante alguns dias, você tem que conectar de novo todas as coisas. Você conhece a pessoa, sabe quem é, você vive com ela. Eu viajei algumas vezes, fiquei 5, 6, 7 dias fora, volta, tu tem que ajustar, porque você precisa ter comunhão, você precisa proximidade. Por isso que também aqui na igreja, homem aconselha homem, mulher aconselha mulher, porque proximidade gera intimidade, e a gente tem que ter prudência para essas coisas. Pode, eventualmente, uma pastora aconselhar, pode, um pastor aconselhar a mulher, pode, graças a Deus não temos esse problema aqui, mas via de regra não é assim que é para fazer, ou é o casal que aconselha. E para termos relacionamento com Deus, como é que a gente faz? Bíblia. Eu não gosto de ler. Amados, é você que não gosta, você foi comprado. Esse é o teu desafio. Tem gente que gosta de ler, mas não gosta de fazer as coisas, você gosta de fazer. Então, o teu desafio é ler, o do outro é fazer. Só isso. O meu desafio é cantar, ou ir para a parte artística. Não é a minha área. Cada um tem o seu desafio. Bíblia, oração, jejum e comunhão do corpo de Cristo. Amados, comunhão do corpo de Cristo. Cada vez mais tem uma outra estratégia maligna para dizer, não, você é de Jesus, é suficiente, você não precisa de corpo de Cristo. Está dizendo assim, você não precisa ser trabalhado no teu caráter. Mentira. Você precisa ser trabalhado no seu caráter. Você precisa agir no corpo. Tem coisas e bênçãos que só vão acontecer na sua vida por causa do corpo de Cristo. Mas por que nós somos comprados, amados? Qual que é o motivo de nós sermos comprados? O primeiro é a eternidade. É a gente garantir a nossa vida depois da morte. E isso precisa trazer para você uma segurança diferente. Você tem confiança na tua salvação? Se você tem confiança, você não anda inseguro com relação ao futuro. Porque se cair um avião aqui, Ligiane, e nós todos morrermos, a gente sabe para onde vai. Isso precisa dar uma segurança para mim e para você. Amados, isso não se compra com dinheiro, e se compra com fé, com obediência à palavra. Ele garantiu isso, então é a primeira coisa. Segundo, é você ser luz e sal da terra. Isso está dizendo o seguinte, Edenilson, fazer a diferença lá no caminhão. Você acha que a tua situação, Lara, não é boa?
ou Sabrina, ou Bueno. Você acha que a sua situação não é boa? Eu vou falar para você aqui algumas pessoas. Não, porque eu moro em Cafelândia. Olha como é que é a minha vida. Eu vou falar de 3 homens aqui que a gente prega muito sobre o resultado da vida deles. Mas tem que pregar sobre onde eles começaram. Como eles começaram. Se eu morrer hoje, eu já tenho algumas coisas boas para contar de mim. Não tem todas as coisas boas, mas já tem muita coisa boa para contar. Aquilo de ruim lá no passado, só vai contar quem viveu comigo naquele tempo. Mas já tem coisas boas para contar. E alguns de vocês são até capazes de chorar no meu velório, se eu morrer. Mas pode se alegrar, porque eu vou com o Senhor, eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Tem alguns homens que eu vou falar aqui para você. Daniel, a gente gosta muito e quer ser como Daniel foi. Só que Daniel sofreu uma guerra. Você já viu sobre Daniel? Provavelmente os pais deles foram mortos, ele foi levado como escravo. E aí lá diz assim, ó, agora você vai ficar aqui para você dizer tudo como é que era a cultura de vocês, porque nós vamos dominar o seu povo. Então você vai ficar aqui e você vai servir ao rei. É fácil ser levado como escravo? Que é uma guerra, está aí agora mais uma guerra lá no Irã, lá na Ucrânia, você acha que precisa de uma guerra? O contexto dele não era nem parecido com o de Cafelândia, o que tu vive. Tinham perdido tudo, inclusive o país. Mas ele fez o que ele precisava fazer, não negou a fé dele, preferiu entregar a vida dele do que negar a fé dele. Não é domingo, era todo dia. Não vou me contaminar. Não era um dia, era todo dia. O que nós arriscamos, gente? Vou falar de um outro rapaz, José, governou o Egito. Nossa, que cara, adivinhava sonho. Meu Deus, ele saiu do buraco. Colocaram você no buraco? Buraco? Desculpa, não sei falar direito, 2 R junto, para mim é complicado. Estava quase enterrado. Os irmãos venderam, jogaram lá, depois um outro foi lá, vendeu. Ele deixou de fazer o bem para as pessoas. Quando quiser fazer um acerto com ele, ele saiu, foi para a cadeia, ficou berrando, fez o bem lá na cadeia. Porque o que tinha dentro dele era o Espírito de Deus. Quer dizer que você tem mais do Espírito do que tinha em Daniel e do que tinha em José. Porque não tinha o Espírito Santo. Agora tem, mas ele tinha uma consciência limpa. Ele tomava decisão pelo padrão de Deus, mesmo que cortasse o pescoço. Nós, se prejudicar um pouquinho, algumas vezes a gente não vai. Vou falar de um outro jovenzinho, chamado Davi. Estava cuidando das ovelhas, deixado de lado, pelo menos isso. Aí depois o profeta teve que perguntar, escuta, você não tem mais nenhum filho, Jessé? Não, tem um, está lá cuidando das ovelhas. Da onde eles saíram? Eu quero que um dia conte a minha história e digam da onde eu saí e o que aconteceu. Como hoje eu me inspiro em outros homens que fizeram isso. Tem um homem chamado Manuel de Melo, que 70 anos atrás, ele começou a pegar o evangelho e dizer, Jesus cura. Jesus liberta os endemoniados. Vocês que são autoridades, façam o que é certo, não roubem, não sejam corruptos. Se vocês fizerem assim, vão para o inferno. Prenderam ele 12 vezes, 15 vezes, 16 vezes. Armavam uma tenda para fazer os cultos, como nós temos aqui fora. Colocavam fogo na tenda. Mas está lá um prédio de 10 mil metros quadrados, um salão só. É o BPC, lá em São Paulo. 70 anos nós estamos comemorando hoje dessa obra. Ele pagou um preço para formar uma obra. Para as coisas de Deus tem que pagar um preço. Você sabe como é a história dele? Foi expulso de uma denominação porque ele queria orar pelos enfermos e queria que o manco andasse.
e que o que estava em cadeira de rodas andasse, que o cego enxergasse, porque ele leu na Bíblia que era assim que funcionava. E ele orava e fazia porque tinha o dom de milagres. Era um dom de Deus que estava sobre ele, mas a religiosidade o impediu. Foi para um outro ministério e também convidaram para sair. Então ele fundou o Movimento Brasil para Cristo. Não quero mais denominação, eu quero só falar de Jesus, quero ganhar esse Brasil para Cristo, orando pelos enfermos, fazendo aquilo que Jesus fazia. Foi fácil? Hoje tem o Brasil para Cristo em todas as capitais do Brasil. Hoje tem não sei quantos países, no próximo culto a gente vai saber que tem o Brasil para Cristo, inclusive lá no Irã, salvando vidas, comprando famílias na Índia. Tem gente, porque um homem lá de Pernambuco, que veio para São Paulo, que ouviu o Evangelho, acreditou na palavra, entregou a vida dele para isso. Era pedreiro. Falamos de Daniel, de José, de Davi, falamos do Manuel de Melo, esses dias. E agora estamos falando com você. Sim, Elton e Vanessa. Com cada um de vocês. Pastor Fernando ministrou a semana passada sobre você se acha insignificante? Diante do poder de Deus, nós somos insignificantes. Somos como nada. E tudo que de bom a gente faz é como esterco, a Bíblia diz isso. Não é opinião nossa. Mas nós somos de Deus e somos filhos. E Ele nos chamou para sermos luz e sal. Para a gente fazer a diferença aonde você está. Ele não vai tirar, Ele vai acrescentar aquilo que vai fazer a diferença. Agora eu tenho que escolher nessa Santa Ceia, que vai começar daqui a uns minutos, e eu vou ter que acelerar a mensagem. A gente tem que entender se a gente quer ou não quer. Não tem metade. Chamou nós para filho, para embaixador e para templo dele, e para nós é pouco. Ainda tem que ter coisas para contentar. Misericórdia. Misericórdia. Ele deu a vida, deu o Espírito, está à disposição, deu o dom, e nós não nos agradamos. Misericórdia. Diz que se a gente se dispor, Ele vai colocar nós luz em cima. Sal é para fazer a diferença. Embaixador é para representar. Claro que ele vai ter que ter alguma coisa para fazer, lógico. Se o André Mendonça não estivesse lá no Supremo, e como eu gostaria, acho que eu orei pouco para que William Douglas estivesse lá também, teríamos um outro Brasil se um homem estivesse lá a mais. E ele estava na lista do Bolsonaro, aquela vez ele colocou uma outra pessoa. Se aquele homem estivesse lá, seria mais um. E nós seríamos um país diferente. Um homem que serve a Deus. Uma pessoa que se coloca na brecha e que entende que Deus é primeiro. Deus tem um propósito com a nossa vida para sermos corpo de Cristo, e isso eu preciso entregar para a igreja. E uma das alegorias que Deus usa para isso é o casamento. Nós somos a noiva de Cristo, o casamento vai ser consumado no arrebatamento, mas nós somos a noiva, estamos comprometidos, e casado não existe meio casado. O amaziado é um termo maligno. Tem relacionamento sexual? Casou. Mas não assumiu, é um problema seu, não ter assumido, mas você casou. Mas você fala isso acusando? Não, é que eu também não tinha assumido meu casamento com a Solange, até eu entender. Gênesis 2, 24 diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vão morar em outra casa, respeitam os pais, respeitam os familiares, mas são uma outra família. Quando você aceita Jesus, você vem para a família da fé, você tem uma outra família. Você não deixa a tua família em casa, você não deixa o teu sustento, mas você assume responsabilidades com o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. Senão as coisas não vão acontecer, não vão ser usuários disso, não. Você passa a morar quando casa em outro lugar, via de regra, não mora com os pais.
nós moramos em outro lugar espiritual, é com Jesus, e nós precisamos assumir isso. Não existe meio casado. As prioridades são outras, é Jesus, é a presença dEle, e é o corpo de Cristo. Nós fomos comprados. Nós podemos pensar diferente, um é arminianista, outro é calvinista, um acha que todo mundo aceitou Jesus, vai para o céu, o outro acha que aceitou Jesus, mas se errar, não vai, tem o livre-arbítrio. Nós somos e concordamos que o homem e o ser humano têm responsabilidade, seja livre-arbítrio, seja outra questão, mas nós entendemos que podemos perder a salvação se pecarmos. Se você entende que não vamos discutir esse detalhe, porque ninguém sabe, é só no final, mas a verdade é que nós somos corpo de Cristo, e tem outra estratégia, eu preciso viver para Cristo. Outra alegoria é sobre filho, né? Não existe meio pai. Desculpa, eu vou dar uma outra comparação, alegoria também, mais forte um pouquinho. Pode uma mulher ter relação com 3 homens na mesma noite, e engravidar, e nascer um filho, mas o DNA vai ser só de um, porque é aquele espermatozoide que fecundou o óvulo. É um pai, é pai. Você aceitou Jesus, você é de Jesus. Mas meu pai aqui na terra não assumiu, o meu também não assumiu. Mas Deus chama você para adotar como filho, para resolver tudo, e a gente fica titubeando. A gente tem que entregar. A gente precisa ter vida no corpo de Cristo, para a gente poder experimentar do corpo, porque o corpo tem problemas, tem dificuldades, pensa diferente, um é animado, outro é recatado, um gosta de fazer umas coisas, outro gosta de fazer outro, por isso tem o teste dos dons, para a gente entender qual que é a forma que a gente funciona no corpo de Cristo. Mas nós somos o corpo de Cristo. Como é que a gente vive o corpo de Cristo? Nas programações da igreja, da denominação, nos cultos, nas quintas de oração, nas vigílias, nos departamentos, nas programações dos departamentos, na sala de oração, nos discipulados de grupo de estudo que começam na primeira semana de abril, em nome de Jesus. Estamos orando, jejuando, buscando a direção para fazer do jeito que o Pai quer. Mas, Carlos, você não tem nenhuma ideia, mas eu estou cheio de ideia. Mas as minhas ideias, quando dão certo, é um pedacinho. É um pedacinho, precisa que o Senhor, precisa trazer a revelação e dizer, é assim, Ellen, é assim, João, é isso que o Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nas equipes, nós temos 6 equipes, precisando de pessoas com talentos para trabalhar para quem? Para Jesus. Mas Jesus vai receber o nosso trabalho? Não. Jesus vai ministrar a nossa vida através do nosso trabalho. Vai nos ensinar como cooperar, como ser corpo. Nós vamos alcançar outras vidas, vamos ter galardão, recompensa no céu, vamos ter entrosamento. O Espírito Santo ministra e nos afia nisso. É nós que ganhamos. Jesus ensinou depois da última ceia, ele disse, eu vou lavar os pés. E ele disse, eu sou Senhor. E realmente eu sou Senhor. Mas eu estou mostrando para vocês como é que é para vocês fazerem. Daniel governou, mas depois de entregar a vida para isso, para servir a Deus. O que ele tinha para fazer, Deus colocou ele para fazer. O plano que Deus tem para a tua vida é muito maior que você mesmo imagina. É muito maior que você mesmo imagina. Sirva ao Senhor para que isso aconteça. Servir é um dos nossos faróis aqui na igreja. Se os primeiros que vieram aqui não tivessem servido e não continuassem servindo, não existia essa igreja. E ela já é responsável pela salvação de muitas vidas. Graças a Ele, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele 100% da glória. Romanos 11:36. É por Ele, a gente sabe, mas nós fomos e somos abençoados por conta disso. Mas e o meu trabalho? Vai continuar. Deus quer te fazer luz lá. E os relacionamentos que você tem, ninguém está pedindo para largar ninguém, só que não pode colocar as outras coisas antes de Jesus Cristo, nem antes do corpo de Cristo, não dá. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim.
Eu vou ler alguns textos a mais, para nós encerrarmos. E vamos ministrar mais sobre o corpo de Cristo esse ano, segundo aquilo que o Senhor ministrar. Romanos 12, do 1 ao 5, veja o que diz isso. Vamos ler alguns textos, depois nós vamos à ceia. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus já deu a vida, Ele quer dar agora o que Ele projetou para você, e a gente fica reticente. Estratégia do diabo, entrega. Não precisa passar pelo que eu passei, perder tudo para entregar, ou então como alguns aí que estão morrendo na rebeldia. Meu Deus, misericórdia, porque pela graça que me foi dada, pode entrar as crianças, sem problemas, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então, se eu não estou na comunhão, não vai funcionar, porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Só isso. Siga essas 3 regras no corpo e você vai ver como Deus vai ministrar. Eu vou só falar sobre Atos. No livro de Atos, os apóstolos estavam reunidos, relata o livro de Atos que Jesus, depois de passar pela ressurreição, ministrou a eles, e eles se reuniram logo depois que Jesus subiu em oração, estavam em oração, vocês sabem, leem a Bíblia, leem lá em Atos que está escrito, e eles estavam lá em comunhão, e daí decidiram que iam colocar alguém no lugar de Judas, que tinha traído, e escolheram, e saiu Matias. A única vez que se falou de Matias foi aquela vez. O Espírito Santo não tinha vindo ainda, eles tomaram a providência, porque acharam que era o que tinha que fazer, Valdecir, e fizeram. E está tudo bem, você pode fazer as coisas que você quer fazer, não tem problema. Mas se você tiver a ação do Espírito Santo, é muito melhor. Mas o Espírito Santo vem, daí a gente vai fazer tudo certo? Não, não significa isso também. Porque Atos 2,42 diz que eles viviam na comunhão, na oração, no cuidado de uns com os outros, e eles venderam tudo que tinham e viviam sempre juntos. Logo depois veio uma perseguição, e eles tiveram que ser espalhados, porque não é também para isso, você tem responsabilidade sobre as coisas, nós temos que viver juntos na comunhão, na oração, no esforço de cada um, naquilo que o Senhor conduzir, mas cada um tem as suas responsabilidades, você não vai passar para outro aquilo que é para você fazer. Quero ler mais um texto da palavra, 1 Coríntios.